Ora então, boa noite, bem-vindos a mais um 4 em Linha. Hoje nós temos no nosso painel o Bruno Mourão Martins, o Bruno Pinho, Miguel Barros e eu. O meu nome é Andreia Godinho e vou-vos apresentar aqui as nossas grandes gordas que vamos debater e analisar nesta nossa sessão. Em primeiro lugar, vamos falar da redução do escrutínio do Governo na Assembleia da República. O segundo tema vai ser o recente ajuste direto das obras de arte na Câmara Municipal de Oeiras e, por fim, vamos também analisar e discutir o recente aumento do vandalismo no concelho de Cascais. Antes de passar a palavra ao Bruno Pinho, que vai fazer a abertura com o primeiro tema, eu gostava de fazer aqui uma referência e uma felicitação, não só à Iniciativa Liberal, mas como a todos nós, liberais de Portugal, porque pela primeira vez vamos ter um candidato liberal em quem votar nas eleições da Presidência da República para janeiro. Portanto, a Iniciativa Liberal apresentou o seu candidato, o Tiago Maia Gonçalves, na sexta-feira. Acho que temos todos de ficar bastante orgulhosos. De facto, é um cidadão que se disponibilizou para debater as ideias. Gosto de referir que a Iniciativa Liberal é um partido de ideias, mas as ideias, para serem ouvidas e para serem debatidas e discutidas, têm que ter uma face. E é um gosto e é um orgulho haver um cidadão isento, independente, que se disponibiliza para, no fundo, defender a entidade mais frágil, mais sensível e que tem sido mais descurada, cada vez mais, na nossa sociedade, que é o indivíduo. Fico muito contente e feliz de encontrar alguém em quem eu me reconheça. É um cidadão isento, é um dos fundadores da IEL, tem uma história que está publicada nas nossas comunicações. Quem tiver curiosidade vai ver, vai analisar todo o seu currículo. E pronto, e com isto então vamos começar o debate. Quero passar a palavra ao Bruno Pinho. Queres apresentar então a tua gorda? Obrigado Andreia. E só muito rapidamente, antes de começar a minha gorda, também gostava simplesmente de referir que, tal como tu, achei que a notícia do Tiago Maia se ter candidatado ou estar a lançar a sua candidatura para Presidente da República são excelentes notícias para todos os liberais. Espero que sejam excelentes notícias para todos os portugueses, porque temos mais uma alternativa no boletim de voto, iremos ter mais uma alternativa no boletim de voto. Para mim, pessoalmente, foram excelentes notícias porque tenho um candidato agora em quem depositar o meu voto, em vez de simplesmente ir às urnas e votar em branco, que era o que se estaria a perfilar caso não tivéssemos um candidato liberal. Com isto dito, passando muito rapidamente para o tema que eu gostaria de introduzir, ou gostaria de falar rapidamente sobre ele, é sobre o facto de que o Parlamento, como sabem, o Parlamento votou para reduzir o número de idas do Primeiro-Ministro ao Parlamento para debater com os deputados, e isto foi reduzido de uma vez de cada 15 dias para uma vez cada 2 meses. Do meu ponto de vista, eu acho que isto são péssimas notícias para a nossa democracia. Isto, acima de tudo, reduz o escrutínio da Assembleia da República e através da Assembleia da República, porque isto são eventos mediáticos, são eventos que depois têm repercussão na imprensa. Ao reduzir o escrutínio da Assembleia da República sobre a ação governativa, também reduz o escrutínio do público eleitor, dos votantes deste país, dos cidadãos, sobre a ação governativa. E, como eu disse, isto são péssimas notícias. Além disso, esta medida também serve para retirar tempo de antena aos menores partidos, e aqui não inclui apenas a Iniciativa Liberal com o seu deputado único, mas temos a deputada não inscrita, temos o Chega, temos o CDS, temos o próprio Bloco de Esquerda, o PAN, o PCP, são todos partidos que se posicionaram, ou deputados que se posicionaram de uma forma ou de outra contra esta medida, porque esta medida também os ataca a eles, os ataca aos seus eleitores. Não nos esqueçamos, todos os deputados que estão no Parlamento foram eleitos pelos votos de todos os cidadãos portugueses, mas infelizmente há alguns deputados que se arrogam o direito de reduzir a participação de outros deputados
eleitos pelos cidadãos portugueses na Assembleia da República. O segundo tema muito rápido que eu queria comentar sobre esta votação na Assembleia, e que para mim é bastante incompreensível, é o facto que esta alteração foi proposta pelo PSD, supostamente o maior partido da oposição, e o PSD impôs aos seus deputados a chamada disciplina de voto, obrigou-os a votar a favor desta alteração. Tenho a dizer que 72 deputados do PSD, como vocês provavelmente sabem, votaram a favor desta medida, mas houve 7 almas bravas que se recusaram a votar a favor desta medida, votaram contra, e talvez aqui a única boa notícia para mim no meio disto tudo é que entre estes 7 deputados do PSD que votaram contra, 2 deles são quer a ex-líder da Juventude Social Democrata, que era o recém-eleito líder da Juventude Social Democrata, que aconteceu este fim de semana, esta eleição para a liderança da Juventude Social Democrata. Estes 2 futuros líderes, chamemos-lhe, do PSD, votaram contra esta medida, e isto, como eu disse, isto para mim são as únicas boas notícias no meio disto tudo, pois parece que as novas gerações do partido, ao contrário dos velhos barões e das velhas baronesas partidárias dentro do PSD, estas novas gerações parece que, ao contrário dos seus barões, sabem o que é que ainda significa a palavra democracia, e com isto queria talvez aqui então terminar o meu comentário e passar a palavra para quem também quiser. É o Bruno Mourão Martins. Bruno. Olá André, olá a todos, boa noite. Começar também por saudar o Tiago pela sua iniciativa e dizer-lhe que vai contar sempre com o nosso apoio e que é bom ter efetivamente uma voz liberal a candidatar-se à presidência. Gostava só aquilo que o Bruno estava a dizer, já disse praticamente tudo, só deixar uma nota adicional, que efetivamente, pronto, isto é uma machadada grande naquilo que é a nossa democracia. Não se compreende como é que o maior partido da oposição se abstém de cumprir aquilo que é a sua função e assume uma posição arrogante, inclusive com os seus deputados, de obrigá-los a votar numa situação sem sequer levar isso à discussão. Ou seja, temos quase aqui uma equipa B do PS, ou um PSB, ou um PS2, que se abstém de fazer aquilo que é o escrutínio do governo, e isso em si é um atentado àquilo que são os poderes e as competências na Assembleia da República. E deixar uma nota também, que não deixa de ser curioso, que o próprio PS acaba por ter dentro dos seus quadros, dentro dos seus deputados, cerca de 27, creio, 28 deputados que votam efetivamente contra essa falta de escrutínio. Não deixa de ser curioso que o próprio partido que supostamente vai beneficiar mais desta situação acaba por ser aquele que vota mais contra esta falta de escrutínio por parte na Assembleia da República. E queria só deixar essa nota, e que efetivamente é uma machadada grande na democracia e que vai afeta tudo. Eu acho que não creio que afeta só os pequenos partidos, afeta toda a democracia em si. Eu também quero fazer aqui uns comentários. Eu quero salientar 2 aspectos que neste momento me preocupam, que vão ser as consequências. E a minha leitura, em termos de consequências diretas deste facto, tanto que o escrutínio passa de 15 em 15 dias para 2 meses, a meu ver primeiro, vão haver muitos temas que não vão ser debatidos. 2 meses é muito tempo e acontecem coisas, a não ser que eles fiquem na AR 24 horas a falar. É natural que vão escolher os mais importantes, ou aqueles que lhes dão mais jeito, e vão haver naturalmente bastantes temas que também mereceriam escrutínio, que numa situação mais próxima, sem dúvida que seriam discutidos, e agora têm sempre a desculpa que não há tempo, e vamos entrar então num marasmo, que é, a meu ver, de um compadrio e um encontro. Quem é que vai lutar contra isto e quem é que vai ter que pedalar na bicicleta, como disse o deputado? Realmente os partidos mais pequenos, que vão perder voz, vão perder espaço, e o que é que eles vão fazer? Vão ter que recorrer a outros meios de comunicação, que são quais? Redes sociais. Portanto, essa é a segunda consequência que eu acho que vai acontecer e que não é bom para a democracia, não dignifica nem leva ao debate. É natural que vai haver, se calhar, mais intriga, mas já estou a imaginar alguns
membros de partidos, de todos eles, e é legítimo, porque as pessoas têm que lutar aquilo que têm. Comentar no Twitter, comentar no Facebook, e que muitas vezes temas que não é ali que seriam discutidos e que vão ficar sem resposta, e o que vai criando aquilo que todos nós não queremos e que não gostamos, a meu ver, e que não é necessário incentivar, que é o populismo. E pronto, e com esta passo então para a segunda gorda. Bruno, é a tua vez, para apresentares então a gorda da tua Câmara de Oeiras. Muito bem, eu vou mais uma vez abordar o tema do Isaltino. O Isaltino é prófico em notícias do Conselho, portanto acabamos sempre por ter sempre algum tema. E eu vou falar, basicamente, o que eu queria puxar aqui para o debate, a construção, a obra de arte do obelisco de 500 mil euros que a Oeiras vai pagar, vai ter um raio verde no topo, e o ajuste direto que foi feito. Pelo tempo que temos, eu não vou comentar o dinheiro gasto na obra ou até o dinheiro gasto em obras de arte na Câmara de Oeiras, que existe bastante, mas vou focar num tema que eu acho que é relevante, que é efetivamente a transparência. E, dado a limitação de tempo, acho que esse é o aspecto mais relevante que eu queria aqui focar. Queria também começar por dizer que vou focar na falta de transparência, e isso não significa que haja corrupção ou exercícios de corrupção nestas aquisições. Elas estão, para todos os efeitos, dentro daquilo que é o quadro legal, portanto, não há nenhuma alegada corrupção aqui, e acho que é importante fazer esse reparo, dado que estamos a falar de Oeiras, e considerando o histórico, é importante falar que estamos a falar só sobre transparência. E a transparência, para mim, é um dos aspectos mais vitais da democracia, ou seja, nós só podemos considerar que a sociedade é verdadeiramente livre quando nós conseguimos escrutinar tudo aquilo que é a atividade política, seja nos atos, seja nos governantes, quando conseguimos ter acesso à informação, e que essa informação não só é relevante, como é elegível pelas partes, para conseguir percebê-la, e conseguimos responsabilizar os governantes pelas ações que são tomadas. Dito isto, essa transparência ou melhor, quando falamos de poder local, e porque o poder local acaba por ter impacto direto nos elementos dos escritórios e tem um nível de proximidade muito próximo das pessoas, essa relevância dessa informação estar disponível é ainda mais necessária para podermos aferir como é que as decisões são tomadas e como é que os recursos públicos são geridos. Quando isso não acontece, que aparenta ser o caso, temos aqui uma relação um bocadinho opaca, escondida, temos uma prestação de contas que é deficiente, e isso é um problema nesta situação. O outro ponto também que é importante e que aqui referir, e a Oeiras mais uma vez reflete esse caso, é que pelos estudos que temos disponíveis, e existe já uma série de estudos na Academia sobre este facto, a longevidade no poder conduz a essa falta de transparência. Ou seja, à medida que os anos dos mandatos consecutivos pelo mesmo autarca vão aumentando, essa transparência também se vai reduzindo gradualmente com o tempo. E isso é crítico. E dito isso, Oeiras tem uma série de rotundas, e basicamente a Câmara de Oeiras tem o hábito de adquirir aquilo que chamam esculturas para preencher os parques, as rotundas, etc. Mas tem um problema, e basicamente se nós consultarmos o Base.gov, que é o portal que registra todas aquilo que são as compras públicas da Câmara de Oeiras, só este ano nós temos em obras de arte, o obelisco é o que surge agora nas notícias, com um custo de 500 mil euros. 500 mil euros a um artista luso-angolano que não disponibilizou, nem a Câmara disponibilizou aquilo que é o desenho da obra de arte, portanto foi comprado algo que nós não sabemos bem o que é, ao que parece a Câmara também não sabe o que é, porque também não disponibiliza aquilo que é a informação, o artista também não disponibiliza essa informação, e isso é este ano, porque se remetermos ao ano passado, já houve mais duas obras de arte, uma que está na rotunda da cidade de futebol e outra que está na rotunda uma na Rotunda Norte e outra na Rotunda Sul, em que uma obra custou mais 150 mil euros e outra custou mais 200 mil euros. Portanto, temos aqui um conjunto de custos muito elevados para obras que supostamente são arte para pôr em rotundas, e que não há efetivamente informação disponível para que se possa avaliar o porquê destas obras, o porquê destes artistas, o porquê destes valores, que concurso é que foi feito, como é que foi feito, e
e podermos escrutinar toda essa informação. Depois temos outra questão que é, por exemplo, nas obras, e podemos aqui considerar, por exemplo, só este artista que vai vender o obelisco. Se quisermos definir aquilo ou se quiséssemos consultar na Câmara de Oeiras o que é que são as obras compradas, nós temos desde estruturas diversas, temos serviços de concepção de modelos e temos pedra para construção. Ou seja, se quisermos olhar para aquilo que são as obras que a Câmara de Oeiras decide comprar, nós não conseguimos escrutinar essa informação. Porque desde serviços de concepção até pedra e estatuetas, temos tudo. Temos também uma característica que eu não sabia e descobri quando estava a preparar esta ação, também acho curioso, que é uma obra de um baixo valor, custa cerca de 20 mil euros, que é a aquisição da escultura Coração dos Afetos, que está ali na Marina de Oeiras, junto ao rabo da baleia, que foi adquirida também, importa salientar que todas essas obras foram adquiridas por ajuste direto, portanto, acaba também por ser estranha a falta de informação disponível para avaliar esse ajuste direto. Mais uma vez, está dentro da legalidade, que o ajuste direto permite a compra de obras de arte dentro daquilo que é o código das compras públicas, dos contratos públicos, mas ainda assim falta esse escrutínio. Este ponto do Coração dos Afetos é interessante porque é uma obra pequena, custa cerca de 20 mil euros, ou custou cerca de 20 mil euros à Câmara. O contrato foi feito agora em junho. E o ponto que é mais interessante nesta obra, que eu não conhecia, então fui procurar a notícia qual era a obra em si, e é curioso perceber que a obra que foi contratada agora, 22 de junho, foi inaugurada no dia 14 de fevereiro. Portanto, alguém andou a fazer disponibilizou à Câmara uma obra, uma estatueta, uma obra de arte lá, que aceitou receber 6 meses depois, sabe-se lá em condições e em que modelos, portanto não deixa de ser curioso, mais uma vez, a falta de escrutínio e transparência da Câmara Municipal de Oeiras, que é algo que já nos habituou, infelizmente, no passado e que não é algo que seja positivo. E passo... Bruno, eu queria acrescentar aí algumas coisas ao que tu disseste. Sabem que eu tenho sido muito crítico sobre a transparência das autarquias em geral. Acho que não é tanto, não cumpro necessariamente a lei, que muitas cumprem. Estou a falar da de Cascais, que é a que eu conheço melhor, mas muitas vezes falta exatamente aquilo que tu referiste, que é o permitir que o cidadão ou que o munícipe possa ele mesmo tomar as decisões ou avaliar aquilo que a autarquia está a fazer com o seu dinheiro. Uma coisa é seguir o que é estritamente o que está escrito na lei, outra coisa é dar um passo mais, é precisamente tornar uma autarquia um exemplo do que é que deve ser a transparência. Eu quando vejo que um obelisco vai ser colocado no Parque dos Poetas, vai custar 500 ou 600 mil euros, a primeira pergunta que me vem à cabeça é porquê é que vai custar tanto? E se for um cidadão, um município curioso, vou tentar procurar o que é que aquele dinheiro vai fazer. E não encontro. E é precisamente esta situação que se repete inúmeras vezes em inúmeros tipos de obras, em inúmeros tipos de adjudicações, que deixa sempre no contribuinte, no município ou no cidadão, a dúvida se o seu dinheiro está de facto a ser utilizado de uma maneira eficiente, de uma maneira justa. Se calhar o obelisco pode perfeitamente custar 500 ou 600 mil euros. Podemos debater se é o investimento ou o gasto certo nesta altura, mas a dúvida que me fica é uma obra que é basicamente um paralelepípedo com na altura custar 600 mil euros. Eu questiono-me porquê. Lá está, pode haver uma explicação perfeitamente justa e razoável, mas eu não consigo chegar lá com os dados que foram e que estão disponíveis. Era isso que eu queria acrescentar. Julgo que a Andrea também queria fazer uma observação. Obrigada, Miguel. E o Bruno, peraí. O Bruno também vais comentar, Bruno Pinho? Não. Não, tu esta não comentas. 2 pontos em relação aqui ao assunto. A lei, de facto, permite, mas eu sou muito cética em relação às leis, porque há uma série de leis que são erradas, e esta é uma lei que eu não concordo pelo seguinte: a adjudicação direta de qualquer aquisição pressupõe, no meu entender,
uma necessidade urgente e imediata. Claro que tem que haver um limite mínimo de alguma liberdade para evitar burocracias e complexidades. Mas não me parece que esse limite mínimo fosse 600 mil euros. Sinceramente, acho que é demasiado. Ainda para mais, num contexto de arte, ou seja, que me digam assim, há a adjudicação direta para a aquisição de bens e serviços, de uma necessidade imediata e inadiável, e tem que haver essa capacidade do Estado ter a flexibilidade de rapidamente suprir essa necessidade. Mas arte, eu não sei qual é que é a necessidade urgente e inadiável para comprar um obelisco. Ponto 2. Porquê o obelisco e porquê exatamente aquele obelisco àquele artista? Qual é que é o critério? Houve um debate? Houve um concurso? Os munícipes foram todos escolher um catálogo de artes e escolheram todos aquele? E como é que foi formado o preço? Quem é que fixou o preço? É o artista. Se ele tivesse tido 600, 500, 300, 1 milhão, era assim? Portanto, acho que é manifestamente injusto até para os restantes artistas, porque também é sempre este artista, não é a primeira vez. Este artista tem mais de 1 milhão de euros adjudicado das suas obras. E se calhar comparando com outros, como o Vils, não estou a defender o Vils ou mesmo a Joana Vasconcelos, mas comparando um e outro, também tem adjudicações de obras na ordem dos 100, 400 mil euros. Porque este vai no milhão. E mais, neste contexto de pandemia, com a crise que nós estamos a viver, com as necessidades, vamos gastar este dinheiro do contribuinte num obelisco, porque é inadiável. Não me parece adequado. Acho que a comunidade não deve deixar passar isto em branco e anseio que tenham este tema na mesa na próxima Assembleia Municipal. Por fim... Deixa-me só dar, mas desculpa, André, deixa-me só dar aqui mais uma nota, porque, sim. portanto, sobre isso das obras. Se nós consultarmos o portal do BaseGov, só para complementar, e se fores procurar esculturas, Oeiras está destacadíssimo nos valores pagos por todos os municípios em esculturas. As mais caras, sei lá... Mas ninguém questiona isso não é tema? Pois, aparentemente... Exatamente, esse é que devia ser um ponto, ou seja, colocar isto na agenda. E porquê que 3 é este? É que, pois, não se percebe. Só, o ponto aqui é, nesta questão das obras, a mais baixa, a que custou menos deste artista, custou 150 mil euros. E o ano passado, que é que está na Rotunda Norte. Se compararmos na BaseGov, todos os quais estão em termos de esculturas e semelhantes, nenhum chega a este valor. O mais caro, creio que rondou aos 70 e tal mil euros, mais ou menos. E ninguém questiona isto. E ninguém questiona não só esta, que em Oeiras e esta é flagrante, ou seja, tornou-se flagrante por causa disto, mas ninguém questiona isto no resto do país. Porque é que há um conjunto de obras que são feitas, porque é que os municípios preferem fazer um conjunto de obras, que são adjudicadas em justo direto ao abrigo da lei, porque o justo direto permite que se compre obras de arte sem haver mais escrutínio, e não haja mais gente a discutir esse tema. Não só próprios outros artistas. Exatamente. Equilíbrio do mercado. Então, mas agora só compra um, porque é aquele. Exatamente. Mas pronto. Eu só mais dar essa nota. Miguel, sim, bem, tenho um último tema, é um tema também relacionado com as autarquias, neste caso a autarquia de Cascais e as recentes notícias sobre os mais de 200 dispensadores de máscaras que têm sido vandalizados nas últimas semanas. Só para enquadrar aqui um pouco, para as pessoas que estão a ouvir, que não sabem do que é que eu estou a falar, a Câmara Municipal de Cascais comprou cerca de 400 dispensadores de máscaras, que colocou um pouco por todo o concelho, e na qual os cidadãos podem, pelo valor de €1, comprar uma embalagem de 4 máscaras. A ideia aqui seria permitir uma fácil compra, independentemente da hora ou do local onde esse cidadão se encontrasse. O que acontece é que neste momento cerca de metade estão ou foram vandalizados, que é de facto uma situação triste, é uma situação indesejável. Vamos lá ver, várias coisas que é preciso comentar aqui. A primeira é que eles foram em sítios desertos, praticamente, ou pelo menos desertos durante uma grande parte do dia, ou grande parte da noite, e portanto são suscetíveis ou são mais vulneráveis nesse aspecto. Mas é preciso também realçar aqui
que o vandalismo dos dispensadores não é mais do que mais um exemplo de um problema grave que temos em Cascais, um problema que se tem vindo a agravar e que provavelmente se irá agravar ainda mais com a crise económica, que é uma sensação de insegurança crescente por parte da população, com um conjunto de acontecimentos que ocorreram nos últimos 2 ou 3 meses, que mostram que há um problema profundo na área da segurança, ou pelo menos na área do pequeno roubo. Devem estar recordados que em maio deste ano houve um assalto na Rua Direita em Cascais, que é uma das principais artérias comerciais. Houve um assalto a uma loja que envolveu alguma violência, enquanto que o Presidente da República estava a uns metros, 50 metros sensivelmente, a jantar. Mais tarde, que é coisa de menos de um mês, tivemos um problema grave na praia do Tamariz, com uns distúrbios entre grupos de jovens. E depois temos um problema por todo o concelho de vandalismo, seja de caixotes de lixo, seja de paragens de autocarro, seja de grafite nas paredes ou nos comboios da linha de Cascais. E é toda uma sensação de insegurança que vai crescendo a pouco e pouco. E este é um tema que não é de agora, que não é da pandemia, mas que não se tem dado a atenção e não se tem tomado as medidas que eu julgo que deviam ter sido tomadas já há muito tempo. Era isto que queria dizer sobre este tema. Bruno Pinho. Obrigado, Andreia, e obrigado, Luís, por teres trazido este tema. Eu, sobre o tema do vandalismo, em concreto, o que eu vou dizer é isto para mim resume-se sobretudo a falta de civismo, e eu defino civismo como respeito por terceiros, seja respeito por pessoas terceiras, seja respeito pela propriedade dessas pessoas terceiras, seja respeito pelo que é público e pelo que é de todos. Ao não haver esse respeito, temos estas situações de falta de civismo. O vandalismo é uma delas, mas poderíamos falar em várias outras situações de falta de civismo. Para mim isto é uma questão, sobretudo é uma questão cultural, é algo que permeia a sociedade portuguesa, ou parte da sociedade portuguesa em certa medida, e para alterar esta falta de civismo, ou esta falta de respeito, para mim é necessário ensinar o que é respeito. É preciso ensinar todos os cidadãos portugueses que é preciso respeitar os outros, é preciso respeitar terceiros, é preciso respeitar a propriedade de terceiros, é preciso respeitar a propriedade pública. E tenho a dizer que, enquanto liberal, não me choca absolutamente que seja o Estado, através da sua ação na educação, que promova este ensino da cidadania e ensino do respeito. Para mim, este ensino de respeito não é um ensino que temos de respeitar alguém por ser diferente ou por ser de uma determinada minoria. Para mim, o respeito é dado a qualquer ser humano, irrespectivamente das suas características. Um ser humano, simplesmente por ser um ser humano, merece respeito. Isso para mim é a base do civismo. E agora, talvez sendo um bocadinho mais específico sobre o tema de Cascais, a mim parece-me bastante incompreensível como é que, a meio de uma pandemia, não vou debater, como tu diste um bocadinho, o tema se é o papel da Câmara Municipal de Cascais ou não fazer algumas destas coisas, mas o que eu vou dizer é que parece-me um bocado incompreensível, especialmente no contexto de uma pandemia, como é que existem cidadãos portugueses ou residentes em Portugal, mesmo não sejam cidadãos portugueses, que acham normal vandalizar um serviço que foi fornecido para todos. Acho que há cerca de 400 destes dispensadores de máscaras por Cascais, e não sei como é que passa pela cabeça de alguém, no meio de uma pandemia, destruir quase metade desses dispensadores. É algo que para mim é completamente incompreensível.
Era este o meu comentário sobre o tema. Não sei, Andreia, se... Eu também quero dar aqui duas notas, lançar duas ideias, duas palavras para a mesa para depois refletirmos. A minha leitura deste assunto é, em primeiro lugar, acho que a Câmara de Cascais tomou esta atitude como uma forma de se desresponsabilizar, portanto, lavar as suas mãos em relação à gestão e às eventuais consequências e riscos da população do concelho relativamente ao vírus. E então pensar assim, eu não me apetece nada estar aqui exposto e até haver alguns contágios e depois vir a ser acusado de não ter feito nada. Então deixa-me cá pôr para aqui umas máscaras, pronto, em sítios estratégicos, dispensadores, e se eles, entretanto, ficarem contagiados e não tiverem máscara, a culpa não é minha, porque eu até pus lá as máscaras. O segundo ponto é pela ausência de fiscalização, porque na minha ótica isto é claramente uma estratégia de evitar ter consequência ou ser acusado de alguma responsabilização no aumento dos tais casos, que eu também não percebo muito bem o que é que são os casos, mas pronto, os tais positivos, não se preocuparam com mais nada. Porquê? Porque agora, de facto, aquilo foi vandalizado, e efetivamente as pessoas, já comentaste bem, Bruno, a questão da falta de civismo, mas não vou entrar por aí, mas havia esse risco. Acho que é evidente, a Câmara, quando toma uma atitude, tem que calcular os vários cenários de conclusão e de dano que essa atitude, por muito boa que seja, que possam ter. Claramente não viram a parte da fiscalização, se calhar os lugares foram mal escolhidos, aquilo efetivamente agora teve uma perda, parece que eles vão repor, portanto foram 200 mil euros, que se calhar agora vão passar a 400 mil euros, e eles aparecem com a sua vitimização. Eu tão querida, coitadinha, até fiz tudo tão bem, vocês é que são uns perfeitos animais e uns vândalos e estragaram isto tudo. E pronto, é esta a minha opinião. Obrigada a todos. Este foi o nosso 4 em linha desta semana. Para a semana cá estaremos. Não comigo, que eu vou ter aqui uma pausa, porque vou de férias, mas com os meus restantes membros aqui do painel. E desejo-vos um resto de boa noite e uma excelente semana. Andreia, antes de irmos, deixa-me só aqui, para quem nos estiver a ouvir, para apoiar o Tiago, se quiser começar a apoiar, nós estamos nesta fase da recolha de assinaturas, ir ao site Liberal Mayan, até podemos pôr até depois no comentário. Podemos pôr, exatamente, podemos pôr no comentário liberalmayan.pt, tem lá a ficha para a subscrição da assinatura. Como sabem, a candidatura presidencial é uma candidatura pessoal, é apoiada por partidos, mas é uma candidatura pessoal, portanto isso obriga à recolha de assinaturas para serem entregues no Tribunal Constitucional, e esse processo de apoio ao Tiago está neste momento a decorrer. Portanto, no link que vai aparecer aqui em baixo, liberalmayan.pt, tem lá a ficha de assinatura, e pedi a quem quisesse e quem quiser apoiar mais uma candidatura para preencher o documento. O documento, como toda a burocracia em Portugal, vamos chamar-lhe parvo, porque tem que escrever 3 vezes o nome, 3 vezes a informação, etc. Mas ainda assim a burocracia que o Tribunal Constitucional exige, e quem quiser apoiar, liberalmayan.pt, e para ter um candidato liberal no boletim de voto. Não, e deixa-me dizer que isto é apenas permitir que haja esta candidatura presidencial. Isto não é um sentido de voto. Não há nada que impeça quem queira votar noutro candidato de fazer a assinatura para apoiar a candidatura oficial deste candidato. Para mim é um ato também, estávamos a falar de civismo, para mim é um ato de civismo. Eu vou obviamente apoiar a candidatura do Tiago. Acho que há uma restrição, acho que só se pode dar uma assinatura por candidato. Acho é verdade, sim. É uma restrição, sim. Mas tenho a dizer que se não houvesse um candidato liberal e me viessem pedir para assinar outro candidato, qualquer candidato, qualquer outro espectro político, se não houvesse um candidato ao qual como o Tiago, que eu quero apoiar e quero garantir que ele tem as 7.500 assinaturas necessárias, eu não teria qualquer problema de assinar a candidatura de um candidato, seja de qual fosse do espectro. É verdade. O importante é pôr a discussão na agenda e que haja pessoas que venham fazer essa discussão e estejam disponíveis. Portanto, o Liberal Mayan não queria deixar de fazer o aberta para quem nos estiver a ver. E agora sim, para quem vai de férias, boas férias. Obrigada.